Quais são as palavras-chave do perdão e da reparação? Este é o tema do vídeo de hoje do Celebrando Online. Na nossa jornada aqui do Celebrando Restauração, nós chegamos ao passo de número 8 e 9. E a palavra-chave do passo 8 e 9 é relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamentos comigo mesmo e relacionamento com o próximo. Por isso mesmo, o passo de número 8 vai dizer o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações com todas elas. Bem como o passo de número 9 diz o seguinte: fizemos reparações diretas a tais pessoas. Que pessoas? As pessoas que nós listamos, sempre que possível, exceto quando fazê-los implicasse prejudicá-los ou a terceiros. O versículo base aqui do passo 8 e 9 é Lucas 6:37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É interessante a gente pensar que ninguém nasce sozinho. Todos nós somos influenciados por pessoas e é óbvio que estes relacionamentos eles geram marcas na nossa vida. Nós vamos precisar encarar estas marcas de frente. Os passos 8 e 9 são o teste dessa nossa recém-encontrada humildade dos passos 6 e 7. Nos passos 8 e 9, pensamos nestas marcas, liberamos perdão, mas também assumimos os danos que nós mesmos causamos a outras pessoas. Os passos 8 e 9 nos trazem algumas palavras-chave para a gente pensar no nosso processo de restauração. A primeira palavra-chave é intimidade, intimidade com Deus. O quanto nós precisamos de Deus para realizar estes passos, para ir em direção às pessoas, para entendermos os momentos certos e também as atitudes certas. Pode não ser fácil para nós olharmos para uma lista de tudo o que nós fizemos e de tudo também que fizeram contra nós. Mas como a gente sempre diz aqui no Celebrando Restauração, o maior interessado no seu processo de restauração é o próprio Deus. E Ele está com você em todos esses momentos, inclusive no momento em que nós entramos aqui no passo de número 8 e no passo de número 9. Aquele que começou a boa obra na sua vida é aquele que vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. A segunda palavra é empatia. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É literalmente se colocar no lugar do outro. E a gente começa a entender o seguinte: nós fomos ofendidos em muitos momentos da nossa vida, mas na tentativa de se proteger, nós também acabamos ferindo outros. Nós precisamos nos colocarmos no lugar daquele a quem ofendemos e machucamos. Pense em como você gostaria de ser tratado se alguém precisasse fazer reparações a você. Isso é empatia. Terceira palavra é aceitação. Aceitação faz parte do processo de transformação. Aceitar os danos que sofremos e os danos que causamos. E nisso eu lembro do finalzinho lá da oração da serenidade, que a gente já meditou aqui num dos vídeos, em que ela diz o seguinte: recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. Aceitar o mundo como ele é, aceitar os limites seus e dos outros, aceitar seus erros, aceitar o seu passado, aceitar a sua história e mesmo assim permanecer comprometido com as mudanças. Em quarto lugar, perdão e reparação. Nos passos 8 e 9, nós entendemos que o perdão é uma decisão, uma escolha. Se nós ficarmos esperando um momento bom para perdoar, sabe quando a gente vai perdoar? Nunca. Se ficarmos esperando uma oportunidade para pedir perdão, nós nunca vamos fazê-lo. Eu gosto de uma frase do filósofo chamado Francis Bacon. Ele diz o seguinte: o homem deve criar oportunidades e não somente encontrá-las. E aqui é importante a gente falar o seguinte também: lembrar da importância das reparações.
Não só para restituir, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente em outro vídeo, mas também para mim mesmo, a importância da reparação para mim mesmo. A disposição para reparar o dano causado, ele é a demonstração para mim mesmo de que eu estou arrependido. Enquanto eu achar desculpas, racionalizações, justificativas ou outros alívios para minha culpa, eu ainda não estou arrependido. Ainda tento me convencer de que no fundo, lá no fundo, sou melhor do que o resultado da minha ofensa ou da dor que eu mesmo causei. A quinta palavra-chave aqui dos passos 8 e 9 é listar. Isso mesmo, listar. O nosso foco é fazer uma lista de todas as pessoas a quem nós prejudicamos e que também nos prejudicaram, e nos dispormos a ir em direção a estas pessoas a quem nós ofendemos e fazer reparações no tempo certo, no tempo devido, na hora correta. O que acontece com a gente quando a gente resolve fazer uma lista dessas coisas? Em primeiro lugar, quando eu olho para aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que eu fiz, ao olhar para isso, eu assumo a responsabilidade pelas minhas ações. Eu paro de simplesmente culpar os outros por aquilo que eles me fizeram e eu também saio do lugar da vitimização. Eu não sou só vítima, eu também sou o autor de algumas feridas. Isso a gente vai perceber listando alguns fatos da nossa vida. Em segundo lugar, o que acontece quando eu resolvo fazer uma lista? Eu aceito como eu sou e eu também começo a olhar para o outro e eu começo a aceitar a maneira como ele é. Eu começo a compreender que a outra pessoa tem a mesma essência que eu. A essência, muitas vezes, até dessa propensão natural ao mal que todos nós temos. E eu começo a compreender, então, o outro. O que acontece quando eu resolvo listar? Em terceiro lugar, eu começo a reconhecer o impacto da minha vida na vida de outras pessoas. Eu começo a entender aquilo que eu fiz, aquilo que eu gerei, e os impactos tanto no passado quanto no presente. Em quarto lugar, o que acontece quando eu resolvo listar? Eu lido de frente com a minha culpa e com a minha vergonha. Eu começo a me tornar livre do meu passado. Eu não preciso mais ficar evitando determinadas pessoas ou situações porque eu estou disposto a tratar. E em quinto lugar, o que acontece quando a gente resolve listar? Nós somos libertos do nosso passado e nós nos livramos da culpa, porque nós trazemos à luz e pedimos perdão para uma daquelas pessoas, um dos focos do nosso relacionamento que nós colocamos no começo aqui, o relacionamento com Deus. Eu coloco tudo na presença de Deus, eu repasso a minha vida na presença de Deus e por isso mesmo eu sou liberto da culpa do meu passado. Lembra lá do caderninho? Lembra do caderninho? Então, pega o caderninho mais uma vez. Lembra que a gente falou que a gente ia ter bastante exercício aqui, caminhando para o final do nosso Celebrando Restauração, e a gente está se encaminhando cada vez mais próximo do passo 12. Então, pega o caderninho que a gente vai continuar aqui refletindo sobre a nossa vida. Nesse caderninho que eu tenho mostrado todas as semanas aqui, 12 passos para grupos do Celebrando, Restauração, um guia de estudo para grupos do Celebrando Restauração, na página 186 e 187, você vai encontrar essa tabelinha que eu estou colocando aqui embaixo para você visualizar. Você vai pegar o caderninho, separar uma folha nela, em primeiro lugar você vai fazer uma lista de pessoas que te prejudicaram. Não é só pessoas, são pessoas, organizações ou instituições que te prejudicaram. E você vai listar também como elas prejudicaram. Então, num ponto aqui da tabela, você vai colocar o seguinte: pessoas ou instituições. E na segunda parte da tabela, ações ou acontecimentos. Você vai listar como você foi prejudicado. A segunda tabela, ela é semelhante a esta, igualzinha, ela não muda nada. Só que agora você vai pensar em pessoas que você prejudicou. Então você vai listar lá pessoas, organizações ou instituições que você prejudicou. Você vai preencher essas duas tabelas e compartilhar no seu grupo da maneira como o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Então, lembrando aqui, são duas tabelas, falando de pessoas ou instituições
e acontecimentos. Só que a primeira lista você vai falar do que te prejudicaram, das coisas que te prejudicaram. Na segunda lista, você vai listar pessoas ou instituições e as ações que você cometeu contra estas pessoas ou instituições. Você já sabe, eu falo toda semana aqui, se você puder, deixa um like aí nesse vídeo, coloca um like aí pra gente e inscreva-se aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, tchau!